Pronto, candidato, vamos lá. O senhor está falando de redução de máquina pública. E o senhor se refere, quando o senhor fala em redução de máquina pública, exatamente aos apoiadores. Não sei se eu expliquei não, já. Como o senhor acabou de dizer agora, os apoiadores querem as secretarias e tal. E os contratos, né? E os contratos, ok. Porém, hoje a gente tem, como o senhor também citou aí, o número é um pouco maior, chega a perto de 80% o gasto apenas com servidores. A imensa maioria desse gasto é de servidores concursados, né? O senhor fala dos apoiadores, e aí a consciência coletiva vai referir aos cargos comissionados, secretários. Esses representam um percentual muito pequeno, menos né? 2 mil. Algo em torno de 5% a 6% da folha. O restante é servidor mesmo. Como é que o senhor pretende enxugar essa máquina se são servidores que estão lá e que custam hoje perto de 500 milhões de reais apenas em salários por mês ao governo do Estado? Nesse caso aí, não dá para enxugar, mas tem gente que entrou depois de 88 sem concurso. Isso aí então o senhor vai desligar esse pessoal? A gente precisa cumprir a lei, está na Constituição. Precisa ser cumprido a lei, entendeu? Esse redimensionamento do próprio pessoal não quer dizer demitir. Quer dizer redimensionar e colocar em lugares que realmente seja eficiente. Eu citei aqui a questão dos hospitais. Citei os hospitais. Enquanto o Valfredo Gugel está superlotado, com os corredores cheios, que se cobra por cada maca daquela como leito, isso seria excepcional, mas virou uma rotina de 20 anos para frente, cobrar como leito quem tá aquelas nos corredores. macas. Mas é por quê? Porque precisa de um enfermeiro, precisa de alguém botar uma sonda, precisa de alguém todo ver. o atendimento. O problema é que não tem. O problema é que o Valfredo Gugel hoje trabalha com deficiência em 209 técnicos de enfermagem e 56 enfermeiros. Não tem enfermeiro. Enquanto outros hospitais, que talvez não estejam com a mesma demanda, tem demais. O senhor tem esse estudo, tem esses números que mostram claro. Que vem pessoas... Eu fiz um papel, eu fiz meu papel de estudar, diferente de fazer campanha. A diferença é essa. Enquanto fica lá apertando mão, abraçando o eleitor, que vai precisar da segurança, da educação e da saúde, eu fui ler, eu fui estudar, eu fui me informar, porque é totalmente diferente do legislativo, é totalmente diferente de um senador. Totalmente. Eu tenho que me preocupar com as leis que vão ser aprovadas no nosso país, e não com a estrutura administrativa de um Estado. Começa por aí a diferença. Então, precisei analisar todos esses pontos. O senhor já entendeu? tem Então, esse redimensionamento que você falou do servidor passa pelos cedidos. Quantos tem cedidos hoje? Não sabe nem o número. Não... O senhor disse que estudou. Mas isso aí é tão grande, tão desorganizado, que os números faltam. Eu fui no Valfredo Gugel, eu fui no Tarcísio Maia. Para poder estar falando, não foi no site do governo, que não tem transparência nenhuma. Não tem. Eu procurei entender isso aí na origem. Fui numa escola ontem, pública. Imensa escola. Vazia. Não tinha ninguém, deserto. Mas como é que dá para o senhor afirmar que com esses cedidos, por exemplo, é um dos caminhos que o senhor vai usar para enxugar essa máquina, para fazer com que as pessoas sejam mais eficientes, se a gente não tem nem esses números? Se a gente não tem nem esses números de quantos... Aí o problema não é meu, o problema é do governo, que é desorganizado. Porque quando você entra no governo, você vai saber... Mas para apontar a solução, claro, precisa ter um número. Só retornar os cedidos. Acabou o termo de sessão. Só isso, volta todo mundo. Não quero nem saber o número, não. Pode ser 1 ou pode ser 100. Volta todo mundo. O senhor tem um número, por exemplo, antes de passar para Danilo, o senhor tem um número, por exemplo, de secretarias. Hoje a gente tem X secretarias. 18. O senhor pretende... 18 secretarias, o senhor pretende autarquias, fundações, por o menor número possível. A princípio, 14. A princípio, 14. 18 para 14. São secretarias que muitas vezes se repetem junto com as autarquias. Vai reduzir em 20%. Extinguir a Protur, extinguir a Data Norte. Acabar. Extinguir a Emprotur. Também. Não já tem a Secretaria de Turismo? O senhor acha que a Secretaria de Turismo é quem tem que fazer esse papel de... Não é a parte de divulgação? A Secretaria de Turismo já faz? Eu mandei uma emenda de 200 mil para a Secretaria de Turismo fazer divulgação. Para que duas coisas ao mesmo tempo? Isso é ineficiência, isso é só cabide de emprego, irmão. Danilo. Agora, se você não está no cabide de emprego, você vai concordar comigo. Se você está no cabide de emprego, você vai dizer que eu sou um abestalhado, um burro. Nós não estamos fazendo nenhuma coisa nem outra. Estamos questionando. Senador.